O livro de Números não são apenas números, né? Contagem, mas ele conta um pouco da história da passagem do povo pelo meio do deserto, né? E algumas coisas importantes que nós tiramos como exemplo e tiramos uma lição dela para que não venhamos cair no mesmo erro, né? Então hoje, Números 21, vamos ver se a gente chega até o 22 também. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus e Pai, eu creio que o Senhor está presente quando nós meditamos na Tua Palavra e que o Senhor, o Teu Espírito, nos inspira, nos fala. Por isso eu peço que abra o nosso entendimento, nos dê a direção, a orientação, para que possamos compreender o que a Tua Palavra diz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Números 21, capítulo 1, diz assim, Números 21, no versículo 1 diz, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Por meio de um voto, de uma palavra, Israel firmou uma aliança com Deus, entregando então Deus aqueles inimigos nas mãos dele. Então nessa prova, Deus mostrou o que estava sendo com aquele povo. Olha só, então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Quer dizer, eles tinham acabado de vencer uma batalha, Deus provou, mostrou que estava com eles, e agora, por causa daquela angústia que eles sentiram, eles já estavam contra Moisés, na verdade contra Deus. Então, a mesma coisa acontece quando a pessoa está dominada por um sentimento, seja de medo, seja de angústia, seja de depressão, seja de ansiedade. Ela não consegue pensar, raciocinar direito. Comentário aqui do 5, do bispo, diz, o pão do céu foi chamado de pão vil, ou inútil. Israel rejeitava o maná porque estava enjoado do seu gosto e desejava as iguarias do Egito. Mas, olha, lembrando, né? Eles queriam a iguaria do Egito, mas esqueceram que eles eram escravos, né? Que não iam ter iguarias do Egito. Além de deixar de considerar a importância desse alimento, os israelitas desprezaram aquele que o fornecia. Com o passar do tempo, esqueceram que o maná enviado pelo Senhor, exclusivamente para eles, tinha os nutrientes essenciais para a subsistência deles no deserto. Assim como enviou o maná a Israel, Deus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar, fortalecer e ensinar. Com isso, ele nos capacita espiritualmente a nos habilitar também a alcançarmos nossos objetivos. Contudo, o Espírito Santo é desprezado por muitos, inclusive por aqueles que perderam a visão da fé. Estes, ao ignorarem esse alimento celestial vindo do Senhor, voltam ao pecado, o alimento contaminado oferecido pelo mundo. Olha que profundo, né? Quer dizer, se você não se alimenta das coisas de Deus, naturalmente o mundo vai te abraçar e alimentar com as coisas do mundo. Então, ele vai fazer com que você não tenha tempo para as coisas de Deus, para você ir para a igreja, buscar Deus. Todo o seu tempo, todo o tempo que você teria para a casa de Deus, para as coisas de Deus, você vai ter ele roubado para as coisas do mundo. No 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. Olha, a vontade de dar falar assim, eu não vou orar não, deixa eu morrer. A nossa natureza humana às vezes dá vontade de deixar a coisa pegar fogo mesmo, né? Mas olha só o que Moisés fez, né? Vamos ler o comentário. Cobras pelo caminho. A murmuração e a rebeldia fizeram com que o povo encontrasse pelo caminho serpentes abrasadoras.
Essas serpentes representam o diabo e o seu veneno fatal simboliza o pecado, que causa a morte. Uma vez picada, a pessoa sofria terrivelmente, pois ela sentia dores atrozes até morrer. Não havia outro meio para alcançar o livramento daquele mal, senão se voltar para o Senhor. Quando Israel se arrependeu e reconheceu o seu pecado, a resposta divina para esse problema veio imediatamente. Então, não foi Deus que colocou aquelas cobras ali. Elas já existiam. Mas porque o povo estava desprotegido, agora estava sendo atacado. É assim. Você se afasta de Deus, você está se afastando da proteção de Deus. E aí está vulnerável a todos os problemas que o diabo vai criar para que você caia neles. No 8, e disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. O comentário do 8 diz o seguinte, olhar para a serpente de metal era a forma que garantia a salvação de todos, sem exceção. Esse simples gesto não podia ser negligenciado porque era a condição dada por Deus para que a pessoa picada se salvasse. Além disso, não podia ser feito por outra pessoa a não ser a que estivesse envenenada. Isto é, ninguém podia olhar pelo outro. Essa serpente de metal hasteada entre o povo representa o Senhor Jesus. Isso significa que Deus nos convida a olhar somente para o seu Filho, para que possamos ter o livramento da morte espiritual. Assim, não podemos nos apoiar na fé dos outros, pois a conquista do reino dos céus é estritamente individual. Então, como da mesma forma que eles levantavam aquela serpente, então ela curava aquela pessoa, mas hoje nós temos que olhar para Jesus. Ele é a solução para os nossos pecados, porque ele nos devolve uma vida de comunhão com Deus. Você deve ver essa serpente, por exemplo, no símbolo da medicina. Você já percebeu que a medicina ela tem o símbolo de uma cobra? É retirado daqui. E diz assim, no 9, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. O comentário diz, a serpente de metal, assim como essa serpente, o Senhor Jesus foi erguido na cruz carregando as dores causadas pelos nossos pecados. Espiritualmente, é como se ele tivesse absorvido o veneno do pecado. Por essa razão, só ele pode nos trazer o remédio para essa peçonha que causa a morte eterna. Então, peçonha é o veneno da cobra. Vivemos em um mundo dominado pelas iniquidades. Por isso que para vencermos as tentações que nos são apresentadas todos os dias, precisamos olhar fixamente para o Altíssimo e para a sua palavra. Sabe, eu já vi um vídeo de uma serpente que ela entra para debaixo daquela areia, ela deixa só o rabinho dela para fora e ela dá uma aparência de um animalzinho. E um pássaro, vendo, curioso para saber o que é aquilo, ele vai até aquele objeto que está ali se movendo. Quando ele chega perto, então a cobra dá o bote. A mesma coisa é o pecado. Ele parece ser bom, ele parece ser apetecível aos olhos, gostoso, mas quando a pessoa então ela cai no pecado, além dela ficar cega, ela não conseguir enxergar, né? Porque ela fica embriagada com aquele brilho, com aquela coisa. Ela cai no pecado, depois vem a consequência dele, que é a morte, né? É a dor, é a separação. O pior do pecado é a separação que o ser humano tem completa de Deus. É como a luz. Se eu apagar a luz, vai ficar totalmente escuro. Então, da mesma forma, a pessoa no pecado fica sem Deus. Olha o 10. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obed. Depois partiram de Obed e alojaram-se nos outeiros de Ige-Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros
que descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. Você sabe que existiu esse livro, né? O livro das guerras do Senhor, porém, ele não chegou até nós. Eu acredito que Deus não quis que se incluísse na Bíblia. Então não há vestígio dele. A Bíblia fala, menciona esse livro, mas ele não chegou a ser traduzido porque não foi encontrado. No 16. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: brota, ó poço, cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com seus cajados, e no deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Então mais um rei que se opõe à passagem do povo de Israel. Da mesma forma, né? Não é fácil. Quando você se apega com Jesus, quando você se entrega a Deus, o diabo se levanta com toda a força contra você. Então ele vai sempre se opor. E quem ele vai usar para se opor contra você? Alguém, alguma pessoa. Porque ele vai colocar sempre obstáculos, situações difíceis, até mesmo na família, vai se levantar pessoas contra você tentando impedir o seu avanço, impedir você de continuar seguindo em frente. Então, não se intimide com isso. Lute com Deus, lute em oração, em jejum, faça suas correntes. Diz o 24, mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado das suas mãos toda a sua terra até Arnon. Por isso, dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se, e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, porque de Quemós entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus, e nós os abatemos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo e à sua terra. E faliás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Eu vou ler até aqui, porque o próximo capítulo também é um pouco grande, eu não quero me estender muito no vídeo. Mas daqui a gente tira uma grande história, né? Uma lição para nós também. Quando nós estamos com Deus, né, ninguém pode se opor a nós, porque nós vamos seguir em frente uma direção vinda de Deus, e ainda que se levante pessoas contra nós, nós vamos seguir em frente. Mas se estivermos longe de Deus, né, embriagados pelo pecado,
Então aí esquece. Nós mesmos vamos nos destruir pelas nossas escolhas e decisões. Não que Deus nos puna, né? Porque ele nos deixa livre. Você vê isso no caso de Adão e Eva. Ele criou o paraíso, ele criou Adão e Eva, colocou os dois morando ali perfeitamente, tudo perfeito. E ele deu liberdade para Adão e Eva comerem de qualquer fruto daquelas árvores. Ele só falou, olha, dessa árvore aqui você não coma. Então, ele deixou ele livre, né? Tinha o livre árbitro para ele poder escolher o que ele quisesse. E o ser humano escolheu comer do fruto, deixando então o pecado entrar. E o pecado trouxe por consequência o afastamento de Deus. Então, você, quando busca Deus, quando se arrepende, quando você se entrega a Deus, você se aproxima de Deus. E estando com Deus, quem pode ser contra você? Pode se levantar, né? Deus não vai impedir que se levantem contra você. Mas ninguém pode impedir você de ser abençoado, de seguir em frente, de ter a bênção de Deus sobre você. Já, se você permanecer no pecado, então não tem bênção. Não tem não. Só maldição. Mas não é que Deus nos amaldiçoa, não. Mas é a maldição do pecado mesmo. Já é algo natural do pecado. O afastamento de Deus, as trevas, a maldição. Escolha o bem, escolha a vida, escolha estar do lado do Senhor Jesus e siga em frente nesse caminho. Para de olhar para trás. Essas feridas, essas dores, essas angústias que você vem carregando, Jesus vai curar elas. Conforme você vai entregando isso tudo para Jesus, tudo vai ficar curado, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você cada vez mais. Dê o seu gosto, faça seu comentário no vídeo e manda esse vídeo para alguém. Esquece não.